explicar. Boa noite, doutora Raiza. Muito bem-vinda aqui ao nosso quadro. Pronto. Falando sobre catarata. Então, boa noite. Suas considerações iniciais para essa população que tanto espera saber mais sobre catarata. Bom, boa noite, né? Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai continuar o nosso quadro todas as quarta-feiras, lembrando aqui todos vocês às 8 horas. A gente vai estar aqui no Instagram da clínica e do Dr. Álvaro para falar sobre vários assuntos relacionados à visão e os olhos. E hoje o tema tão escolhido pelos nossos pacientes foi falar sobre a catarata, né? A catarata que na verdade, eu tenho muita honra de fazer parte da oftalmologia e retornar, fazer parte, né, através da cirurgia, né, e retornar a visão dos pacientes, né, doutor Álvaro? Tem muitos pacientes que saem assim revigorados, né? A autoestima melhora, a qualidade de vida melhora. A gente fala que a gente tem a oftalmologia para transformar e mudar a vida das pessoas. E é isso que a gente tem feito em muitos pacientes que têm catarata, que graças a Deus passam pela gente e são submetidos à cirurgia e saem com a vida transformada. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a catarata e qual é o melhor momento de se operar a cirurgia de catarata. É isso aí, pessoal. Você vai entender tudo. Vamos lá, doutora. Vamos começar. Então, assim, vou Sei. responder algumas perguntas. Pode deixando aqui nos seus comentários as suas perguntas. Eu sei que existe muita dúvida ainda. Dúvida em relação à cirurgia de catarata. Se todo caso é para operar. Se pode ainda tratar com óculos. Se pode ainda esperar um pouco mais. E todo mundo quer saber a pergunta de ouro, doutora Raiz. Qual é? Qual é o momento certo para você tratar a catarata? E é isso que você vai saber até o final dessa live aqui, ó. Então, não fique você só sabendo, não. Aperta nesse botãozinho do lado aqui, onde tem um coração, bota para curtir, aperta no aviãozinho e manda para mais pessoas. Mande para as pessoas que precisam ter esse conhecimento. Nós somos 2 médicos oftalmologistas inquietos. Nós queremos levar informação para o mundo, ajudar as pessoas a recuperar a visão e a enxergar até o último dia de suas vidas. Essa é a nossa missão e a gente vai lutar para que isso aconteça. Não é isso, doutora Raiza? Perfeito, é isso que a gente fala, né, para os nossos pacientes, e a gente vive isso diariamente, né, a gente gosta realmente de cuidar dos nossos pacientes, até digo no consultório, que eu cuido como se fossem meus pais, que a gente quer realmente dar todo o cuidado, todo o carinho e toda a melhora da qualidade de vida da visão que eles merecem, tá certo? Através de orientações, de procedimentos e de exames, tudo de maneira cuidadosa, de maneira bem individualizada para cada paciente, tá certo? Doutor Álvaro, então vamos começar aqui algumas perguntinhas dos nossos pacientes, né? A primeira pergunta, a pergunta da dona Maria, que perguntou: doutor Álvaro e doutora Raiza, o que é a catarata? Quais são os fatores de risco? E todo mundo um dia vai ter catarata, doutor Álvaro? Responda para a dona Maria. Doutora Raiza. Dona Maria, obrigado pela pergunta. Então, assim, para começar, o que é catarata? O nome catarata significa névoa. Cataratas do Iguaçu, cataratas de Niágara Falls. Por exemplo, um esbranquecimento, é uma visão nublada, uma visão de neblina que a pessoa tem. Por isso o nome catarata, que é névoa. Então, isso acontece devido à perda da transparência de uma lente que nós temos natural do nosso olho. Então, todos nós aqui, toda a população de 7 bilhões de pessoas no mundo, tem uma lente dentro do olho natural quando nasce. E essa lente é chamada cristalina. E esse cristalino, tem uma transparência natural, da consistência de uma clara de ovo crua, ele vai perdendo essa transparência ao longo da vida. Vai ocorrendo uma oxidação, vai ocorrendo um envelhecimento dentro dos olhos. E essa lente que era transparente, e essa vidraça que nós tínhamos dentro do olho, que dava para olhar tudo do lado de fora, agora não dá mais. Ela vai ficando leitosa, vai ficando branca. Dá até para fazer uma analogia muito pertinente, doutora Raiza, aqui para toda a população que nos ouve poder entender e assimilar isso da melhor maneira possível. Assim, é como se a clara do ovo fosse cozinhando, fosse fritando ao longo da vida. Então, isso é catarata. É a fritura, é a perda da transparência da gelatina, na verdade, do cristalino dos olhos, transformando-se em catarata. Perfeito, doutor. Maravilha, excelente associação. A gente sempre gosta de orientar, né? E de fazer essas associações para o paciente entender de maneira fácil, né?
que a gente estuda 6 anos de medicina, mais 3 de oftalmologia, termos muito complexos, e essa é a nossa função, facilitar e orientar os nossos pacientes. É isso que a gente faz diariamente na nossa clínica, né, Laura? E só lhe complementando, então, a catarata, como você bem falou, é exatamente isso. Existem alguns fatores de risco para a catarata. E o principal fator de risco é realmente a idade. Então, provavelmente, a partir dos 50, 60 anos, você já vai ter o iníciozinho de catarata. Não necessariamente é o momento logo de se operar. Tem que ser avaliado, né, na clínica, geralmente com a gente ou com qualquer outro médico, para avaliar se já realmente está no momento de ser operado. Então, a idade é o primeiro fator de risco. O segundo fator de risco é a exposição solar. Então, pacientes que se expõem muito ao sol têm uma maior predisposição à catarata vir mais cedo. Terceiro fator de risco muito importante são o uso de medicações, como, por exemplo, os corticoides. Então, seja corticoide ingerido de forma oral, seja o corticoide na forma de colírio, por isso que nem todo colírio pode ser usado sem a prescrição médica. Se tiver o corticoide, pode acelerar a catarata. E até mesmo corticoide via inalatória. Pacientes que têm algumas doenças, como asma, que precisa usar o corticoide, também pode predispor à catarata. E também tem outras cataratas, que a gente fala que é secundária, causada ou por um trauma, ou então tem criancinhas, né, doutor, que já nasce com catarata, que é a catarata congênita. Então, existem vários tipos de catarata e é importante vocês conhecerem esses tipos, não é isso, doutor? Doutor Álvaro, então, só complementando, queria lhe fazer uma outra pergunta agora da dona Joana. Doutor, eu tenho aquela carnezinha nos olhos. Ela é a catarata, é o pterígio, eu posso operar as duas? Existe uma diferença, não é isso, doutor? Tem muitos pacientes que falam, doutor, eu já operei de catarata, mas na verdade operou da carnezinha do pterígio. Explica aqui pra gente qual é a diferença, se pode operar os dois, opera um primeiro, opera outro. Como funciona isso, doutor? Catarata e o pterígio. Uma boa pergunta, por aí ainda é uma causa de confusão para muita gente. Então, assim, que fique claro para cada um de vocês que nos ouve de todo o Brasil, não só aqui do Maranhão, mas vocês de qualquer lugar, de qualquer cidade que está agora com acesso aqui no celular, conectado no YouTube, no nosso Facebook ou no Instagram da clínica, que é a Clínica Olhar Saúde. Então, assim, entenda, a carnezinha que cobre a frente do olho é chamada de pterígio. Pterígio. Pteros é asa. Ígio, carne. É uma carne em formato de asa. Então, é o pterígio, tá? E é causado pela radiação solar, por coceira, por traumas intensos na superfície dos olhos. Isso é tratado de uma forma. Não é catarata. A catarata é dentro dos olhos. Então, é uma coisa, é uma parte que fica branca dentro dos olhos. A pupila, que é preta, ela fica branca, esbranquiçada, amarelada, amarronzada. Isso é a catarata. É diferente. No caso de a pessoa ter pterígio, que é a carnezinha do olho, para ter um acesso melhor ao fazer a catarata. E também é facilitar quando você for fazer a cirurgia. Então, primeiro o pterígio, depois a catarata. Perfeito, doutor Álvaro. Maravilhosa explicação. Então, a gente já entendeu um pouquinho o que é catarata, né? A diferença de catarata e o pterígio. E agora vamos para uma terceira pergunta. Doutor, já entendi o que é catarata. Agora, quais são os sintomas? O que eu sinto? Eu tenho catarata? Como vai ficar a minha visão? E toda catarata tem que ser operada, doutor? Fale um pouquinho de quais são os sintomas, como é que é feito o diagnóstico e como é o tratamento da catarata. Muitas perguntas ao mesmo tempo. Então, os sintomas que vão ocorrer são basicamente o embaçamento da visão. Então, você antes que conseguia observar uma placa, que conseguia, de repente, assistir televisão, você conseguia fazer leituras, você conseguiria dirigir, agora você não consegue mais. Você tem dificuldade de observar a distância. Geralmente, há um fenômeno que é muito comum, o maior tipo de catarata, que é nuclear, que é a pessoa melhorar a visão para perto. Então, acaba conseguindo botar um fio de uma agulha, acaba conseguindo ler de perto, e de longe a visão fica toda embaçada. Esse é um fenômeno que ocorre porque a catarata causa miopia. É uma das causas de miopia. A catarata nuclear, ela tem essa capacidade, essa característica de causar. Mas, em contrapartida, é você pensar que você está dentro de um carro e que
choveu muito, inclusive está todo embaçado, e que você não consegue ver o que está fora. Essa é a sensação, é o principal sintoma da catarata, o embaçamento de visão. Tá? E, além disso, a catarata também pode gerar desconforto com a luz, tá? Porque a luz entra no olho e ela dispersa um pouco ao entrar por uma área tão agora comprometida, que é o cristalino, que é a lente natural dos olhos. Então, assim, catarata, embaçamento de visão, a pessoa não consegue mais fazer suas atividades diárias, e nesse momento é o momento mais apropriado para o tratamento. Perfeito, doutor, maravilha. Só complementando, é importante falar também da qualidade da visão. Então, a visão fica um pouco mais acinzentada, embaçada, perde aquela cor brilhante que a gente tem, que a gente observa nas cores, aquele vermelho não fica mais tão bonito, então perde a qualidade da visão. Isso é muito importante falar também. Tá certo, doutor. Então, você falou um pouquinho quais são os sintomas. O diagnóstico é feito por a gente, né? Por médico oftalmologista. A gente faz um examezinho que você encosta o queixinho, a testa, e a gente avalia a sua catarata. E aí, a partir disso, a gente vai determinar o tratamento. Falando do tratamento agora da catarata, doutor Álvaro. Tratamento, toda catarata tem que ser operada? Existe algum colírio que trata a catarata ou só cirurgia? E depois vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia de catarata, doutor Álvaro. Raiz, é uma excelente pergunta e uma dúvida de muitas pessoas. Será que tem que operar catarata? Aí é o seguinte, nem toda catarata é para fazer cirurgia nesse primeiro momento. Então, entenda bem, você, seu pai, sua mãe, algum familiar seu com catarata, não opera ainda. Espera uma avaliação especializada do oftalmologista. Catarata é um processo gradual, é um processo de envelhecimento natural. E o momento certo de operar a catarata vai ser definido entre você e o seu oftalmologista. No caso, nós. Vamos definir juntos o melhor momento. O momento em que você já estiver com um certo comprometimento da visão das atividades diárias. O momento em que você já estiver sentindo realmente uma maior dificuldade para executar suas tarefas. É o momento mais adequado. Não pode haver precipitação e antecipação de um tratamento. A gente discorda de qualquer tipo de avaliação. Hoje de manhã estivemos, por exemplo, eu e a doutora Raiza, participando de uma banca examinadora de defesa de monografia dos nossos alunos de medicina aqui da Universidade Federal do Maranhão, da qual somos professores. E aí participamos dessa defesa falando sobre esse tema, sobre as cirurgias de catarata realizadas, inclusive pelo SUS, né? Os efeitos, as consequências disso na vida das pessoas. E nós podemos participar hoje dessa até parabenizo aqui o Matheus, né, pela nota 10 que ele teve, né? Né? E que mais pessoas precisam estudar sobre esse tema. Então, catarata não é para operar logo no início, é de perto. Tá na hora que for o momento adequado, a união entre a decisão do paciente e a decisão do médico juntos, você vai ter uma cirurgia muito bem sucedida. Não tem a menor dúvida disso. Maravilha, perfeito. Espetacular, doutor Álvaro. E só complementando, é muito importante também você ter a confiança do seu médico, né? Você ter uma boa relação médico-paciente, você fazer a sua cirurgia com um médico muito habilitado, um médico que tenha realmente um dom para operar a cirurgia, né? Para fazer a cirurgia de catarata, porque é uma cirurgia que eu digo até para os meus alunos, que ao mesmo tempo você tem que ter uma mão leve, mas tem que ter uma mão firme. Então você tem que ter muita confiança, saber quem é o seu médico, conhecer, ver os resultados desse médico. Então é muito importante isso também, né, doutor Álvaro? Saber o momento certo, conversar bem com o seu médico, ter toda a abertura para escolher o melhor momento para se submeter a essa cirurgia. Que hoje em dia é uma cirurgia muito moderna, né, doutor Álvaro? Existem vários tipos de lente. Então vamos falar um pouquinho. Só respondendo também, colírio, infelizmente, não resolve. Cirurgia de catarata, quando chega no momento, tem que ser operado, mas é uma cirurgia bem tranquila, bem moderna. E é isso que a gente vai falar um pouquinho sobre a cirurgia de catarata, doutor Álvaro. Explique pra gente como funciona, qual é o tipo de anestesia, é anestesia tópica, é anestesia com injeção, como é um pouco a recuperação, de forma bem simples para as pessoas entenderem um pouco sobre a recuperação e sobre a cirurgia. Pessoal, é o seguinte, cirurgia de catarata é algo difícil de se fazer, viu, pessoal? É algo assim, que a gente nunca deve menosprezar. É um ato médico e ele tem uma complexidade. Nós temos que entender isso. Esse é o primeiro passo. Você vai passar por um tratamento,
que vai restaurar, restabelecer, trazer de volta a sua visão. Trazendo a sua visão de volta, traz seu sentido, traz sua alegria, traz sua vida de volta. E isso deve ficar muito claro. É importante você dar atenção para isso. E aqui vale a pena chamar a atenção para como é feito, né? Os tipos de lentes que nós podemos colocar. Catarata, remove-se o cristalino e coloca-se uma lente dentro do olho. Essa lente é permanente. Essa lente ela não causa mal nenhum no seu olho. Pelo contrário, traz benefício, traz a visão de volta. E ela tem várias características. Nós podemos definir aqui em 3. Isso nós explicamos para cada paciente. Nós deixamos claro isso logo na consulta, antes de fazer o tratamento. Temos 3 tipos de lente, basicamente. Uma lente monofocal, que é da visão para longe, uma bifocal, que dá a visão para longe e perto, e uma trifocal, que dá a visão perfeita, que é a visão de longe, intermediário e perto. Então, assim, a decisão sempre é algo muito comum, sabe? Entre o médico e o paciente. Nós temos hoje cerca de 15 a 20 mil pacientes em todo o estado e fora os alunos dos nossos programas online de acompanhamento em todo o Brasil. E isso nos traz uma satisfação muito grande. A satisfação de poder levar, no momento certo, a cirurgia certa, com a lente adequada para aquele paciente. Então, você que já operou conosco, você que ainda vai operar, você que está em dúvida, eu recomendo que você não opere agora. Que você tire primeiro as suas dúvidas. Que você pergunte. Que você mande essa live aqui agora para os seus familiares, para eles poderem ter a oportunidade de perguntar, de esclarecer qualquer tipo de objeção, qualquer tipo de dúvida que eles tiverem, porventura, sobre o tratamento de catarata. Porque, assim, perder a visão não é algo agradável. Nós atendemos diariamente, estou chegando da clínica agora, atendemos hoje muitas pessoas, marcamos muitas cirurgias de catarata, recebemos pessoas que, infelizmente, já chegaram a passar do ponto. E é isso que eu pergunto aqui para a doutora. Doutora, chega um ponto que a catarata, se ela não for tratada, ela pode gerar uma perda irreversível de visão pelo glaucoma? Perfeito, doutora. A gente diz que a catarata existe um momento assim adequado. A gente não pode nem operar também muito cedo, mas também não deixar ela avançar muito, né? Deixar a catarata ficar madura, que a gente fala, né? Porque dificulta o nosso procedimento cirúrgico, né? A cirurgia fica mais delicada, fica mais complicada. A cirurgia mesmo fica mais, a catarata fica mais dura e tudo isso pode causar consequências para o paciente, como aumento da dor ocular, pode aumentar a pressão dos olhos. Então, existe um momento adequado, nem tão cedo e nem tão avançado. Esse é o melhor momento de ser operado. Uma coisa interessante, doutor Álvaro, é falar com relação à lente. Um paciente me perguntou, doutora, aí eu explico toda a cirurgia para o paciente, a gente entra com uma caneta, suga essa catarata e coloca a lente. Ele, doutora, mas tem que colocar essa lente? Eu, sim, tem que sempre colocar essa lente. Então, a cirurgia de catarata é uma cirurgia que a gente implanta uma lente e perfeitamente, como o doutor Álvaro falou, existem vários tipos de lente. Uma lente que enxerga só para longe, uma para longe e para perto, e a terceira que é a perfeita, é a maravilhosa, que te dá a visão em 3D, em todas as dimensões, inclusive também longe, intermediário e perto, inclusive te dá uma melhor noção de profundidade. É uma das melhores lentes, tá certo? Então, só orientando isso. Então, toda cirurgia de catarata tem que sim ser colocada a lente, tá certo? Uma pergunta que eu achei bem interessante, eu falei assim, doutora, mas só tira a catarata, não coloque a lente. Eu, não, mas tem que ser colocada a lente. Nossos pacientes são ótimos. É bom que eles ficam bem à vontade, né, doutor, com a gente, eles perguntam tudo, eles não têm vergonha. E a gente também faz questão de deixar um ambiente bem acolhedor, bem humanizado. Essa é a nossa proposta na Clínica Olhar Saúde. Essa, na verdade, é o nosso espírito, né? Essa é a nossa personalidade. A gente diz, doutor Alvo, que a gente não tem, né, pacientes, nós temos amigos. Eu falo para meus pacientes, olha, essa é a orientação que eu daria se fosse a minha mãe que estivesse aqui na frente, se fosse o meu pai. Porque a gente realmente se preocupa com a saúde, com a pessoa como um todo. Então, a gente tem todo esse cuidado, não é isso, doutor Álvaro? Doutor Álvaro, agora vamos fazer uma outra pergunta que perguntam muito. Doutor, eu operei de catarata, mas depois de um tempo a visão ficou um pouquinho embaçada. A catarata se opera uma segunda vez, o que significa limpeza de lente? Todo paciente tem que fazer? Como é que funciona essa parte dessa limpeza da lente depois da cirurgia de catarata? Pessoal, isso é muito comum, tá? Você pode estar agora nos ouvindo, operei de catarata, a visão depois voltou a ficar embaçada de novo. Na verdade, pessoal, esse embaçamento que fica não é uma segunda catarata. Também é chamada catarata secundária, mas não é uma segunda catarata. Aquela massa branca foi removida.
Isso que aparece no olho depois de um tempo é uma sujeira na lente. O termo usual, mas é uma opacidade da cápsula que ocorre depois de um tempo. Posterior. Em alguns casos, tem um percentual baixo de pessoas. Depende do tipo da lente. Depende da qualidade da lente que foi colocada. E aqui eu reitero a vocês os 3 tipos básicos de lente. A lente monofocal, a lente bifocal, que é muito melhor, e a lente trifocal, que deixa a pessoa literalmente com a visão de longe e perto, com uma independência, com uma menor dependência do óculos. É fantástico, uma liberdade que você pode ter se seu olho comportar, se a lente obter uma performance adequada para os seus olhos, se puder colocar uma lente trifocal, é o melhor dos mundos, né? Mas nem todo olho pode, então tem que ser bem avaliado. Isso nós avaliamos bem no pré-operatório, explicamos bastante para cada paciente, para que haja um bom entendimento, para que haja, na verdade, uma boa compreensão e uma expectativa, porque nada mais é do que uma expectativa que é gerada na pessoa e você precisa compreender isso, para você atingir isso no pós-operatório. Então, vamos avisar aí as pessoas, os familiares, entender. A catarata não é para operar logo, é para entender, ver a gravidade que está. Depois disso, nós vamos entender se o restante do olho está todo sadio, rígido, se a retina está boa, se a pressão do olho está boa, se não tem glaucoma, por exemplo, se não tem outra alteração, isso é fundamental. E aqui, respondendo a pergunta da doutora, a catarata, se ela não for operada, ela vai causar glaucoma. Olha, eu vou repetir para vocês. Se a catarata não for operada, a pessoa, não, eu não quero operar de jeito nenhum. Então, além de perder a visão, porque a catarata vai avançar até um ponto de fechar tudo a visão, vai gerar glaucoma. Que é o quê? Que é a o aumento da pressão no olho. A catarata vai crescer e pode aumentar a pressão do olho de várias formas. Então, não postergue, não deixe de fazer um tratamento adequado. Não deixe de preservar a sua visão. É importante, pessoal, porque quando a gente fala de visão, nós falamos de vida, nós falamos de pessoas que precisam enxergar para fazer suas atividades, para poder cuidar de suas famílias, para trabalhar, para serem felizes. Isso tudo conta muito. E o que nós queremos, junto com a nossa rede de clínicas, Olhar Saúde, junto com a nossa clínica Instituto Visão, junto com a nossa outra clínica de diabetes, que é o Diabetes Dia Center, aqui no centro, na cidade de São Luís, no Renascença, que nós temos a trazer para cada um de vocês que nos ouve, não só aqui, mas em todo o Brasil, do Diabetes com Visão, os nossos programas online de acompanhamento, é que vocês acreditem, tenham esperança e fé de que a visão vai ser bem tratada, dependendo de como você utiliza ela. E nós estamos aqui para te ajudar, a levar essa mensagem e para que vocês espalhem isso para o mundo todo, tá bom? Façam perguntas que chegou a hora de respondê-las. Doutora Raiza. Pronto. Estou ouvindo. Bom, pessoal, é o seguinte, em relação ao pós-operatório, nós temos que, a cirurgia dura mais ou menos 10 minutos. A cirurgia ela não recebe mais aquela injeção tradicional, geralmente feita somente com colírios anestésicos, para que você não sinta o toque, não sinta o momento da incisão, o momento do tratamento, para que você
tenha o melhor resultado possível. E depois da cirurgia, você vai para casa, você recebe um tampão, o olho fica assim, ele, no caso, já pode remover, e você vai começar a instilar os colírios pós-operatórios, colírio antibiótico e anti-inflamatório. E esse colírio você vai usar durante 28 dias, né, com um estágio de regressão a cada semana. E aí você vai poder ter o mínimo de limitações possível. Você pode se alimentar normal, você só tem que evitar esforços físicos, evitar, por exemplo, traumas, contato com os olhos, evitar, por exemplo, que você suba uma escada, ou então que você se exponha a um ambiente com muita poeira, um ambiente que possa expor ao contato de vapor, por exemplo, de poeiras, e de algo que possa gerar irritações e infecções dos seus olhos. Então, assim, é uma cirurgia que, apesar de complexa, que apesar de requerer uma habilidade, requerer um cuidado muito grande nesse momento da cirurgia, é algo que tem um resultado muito bom. E nós podemos levar e confirmar você com toda a convicção que é algo fantástico, é algo maravilhoso na vida das pessoas. Poder recuperar a visão, poder ter de volta esse sentido precioso, ainda mais podendo hoje em dia com as lentes bifocais e trifocais, nós podemos colocar e deixar a pessoa praticamente independente dos óculos, poder enxergar de longe e perto. Então é fantástico. Bom, pessoal. Bom, seguinte. Então, em relação ao diabetes e catarata, então é minha vida toda, né? Eu só opero pessoas de catarata, geralmente com diabetes, que é minha área específica. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que primeiro avaliar a retina, para ver se a retina está sem sangramento, se ela está sem edema. Porque o diabetes causa primeiro uma alteração na retina, geralmente mais grave.